me tira uma outra dúvida. As pessoas que sofrem de crise de ansiedade, a psicoterapia pode ser utilizada como tratamento? E como e por que acontecem gatilhos? E aí uma outra coisa também que é na moda é a tal da ansiedade, a doença do... que o pessoal fala, doença do quê? Do futuro? Não, do presente, né? Cara, é do presente, cara. É que assim, uma coisa que é legal falar pra galera, dificilmente você pega um paciente com uma única problema. Normalmente um monte, cara. O cara tá deprimido, tá ansioso, tá um monte de coisa. Antigamente não tinha problema com ansiedade? Tinha, né? Tinha, cara. Tinha. Mas o que acontece? O pessoal era mais roots? Ou como que é? Não sei se era mais roots, cara, mas eu acho que em algumas condições tinha menos espaço para conseguir manifestar. Entendi. Tipo assim, hoje você às vezes seu pai ajuda, você tem a liberdade de ficar mais ansioso e tinha vezes tinha que trabalhar, cara, senão você não ia comer, tá ligado? Então Você não tinha tempo, né? Exato, ficava ansioso e continuava ali. A psicoterapia pode ajudar, cara. Inclusive para ansiedade leve a moderada. Tem bons meta-análises publicadas em bons jornais. The Lancet, ótimos jornais, ótimos periódicos, mostrando que a psicoterapia cognitivo-comportamental para ansiedade leve a moderada é melhor que medicamento. E aí para ansiedade grave você precisa de ajuda. E como e por que acontecem os gatilhos? Cara, os gatilhos nada mais são do que... Como é que eu posso explicar isso? Os gatilhos nada mais são do que eventos no dia a dia onde você é sensibilizado àquilo e aquilo ativa um circuito do seu cérebro que faz você ter medo. A ansiedade é uma desregulação dos circuitos de medo. Então, o medo é importante, gente. É importante a gente ter medo. Só que quando você lida mal com esse medo, aí começa a existir ansiedade. Uma das principais coisas, velho, para reduzir a ansiedade, inicialmente é dormir bem, porque quando você tem privação de sono, a ansiedade ela tende a surgir. Uhum. E o segundo ponto para você manejar a ansiedade é modular o seu ambiente, cara. Então, assim... Eu tenho lá o meu reservatório de dopamina, né? Eu tenho uma aula lá só sobre isso. Module o seu ambiente. Então, você identificar o que está gerando ansiedade de você e, dentro do possível, retirar aquilo. Ansiedade, o pessoal fala que é o quê? Esse mundo moderno aí que a gente vive, né? Cheio de coisas, os algoritmos. O pessoal fala tudo isso, né? Que leva a ansiedade ou não? Cara, eu assim, o que eu mais vejo de ansiedade hoje... Assim... Eu tenho uma clínica com 30 psicoterapeutas. Eu tenho uns 420 pacientes ativos, rodando. Todos os psicoterapeutas trabalham com terapia cognitivo-comportamental e as suas variantes de psicologia baseada em evidência. Meu, assim, 80% dessa galera, se tivesse rotina, já estaria resolvido o problema. A rotina que ferra, né? Falta de rotina, cara. Que ferra, né? Falta de rotina, o cara chega dormindo mal, o cara chega tudo errado. Aí você começa a ajustar aquelas pequenas coisas, já volta assim para um estado tolerável, sabe? Aí depois você trabalha outras coisas. Mas hoje, o paciente que chega hoje na minha clínica, eu deixo claro para os psicoterapeutas que estão lá. Primeira coisa que você corrige do paciente é o sono dele. Antes de qualquer coisa. O cara dorme mal. Aí ele toma Rivotril ou Zolpidem para dormir. Aí ele toma um psicoestimulante para acordar. Aí durante o dia dele é um dia puta estressante, com um monte de problema. É óbvio que ele vai achar que tem TDAH, vai achar que tem um monte de coisa. Tudo junto, né? Porque você... O dia todo tomando energético. Tá muito sujo, entendeu? A gente chama isso na área de diagnóstico de véu. Você tem um véu, você não enxerga qual o diagnóstico é, porque tá muito poluído. Então você tem que arrumar o sono, botar ele numa rotininha, para aí sim ver o que sobra ali naquele meio e tenta desenhar uma hipótese diagnóstica. Não tem como você diagnosticar um paciente com ansiedade se você não corrige o sono dele. Porque um dos critérios para diagnosticar a ansiedade era esse tem que preencher os sintomas, X lá, um número X de sintomas, por um número X de tempo. E tem um dos critérios que fala assim,
esses sintomas não podem ser melhor explicados por outra condição, blá blá blá. O cara tem insônia e pode ser explicado pela insônia, então corrige primeiro e depois vê o que está acontecendo. Entendi.